Fala, Pedro. Então, a nossa ideia hoje é a gente conversar aqui um pouquinho sobre os trabalhos que saíram, e um pouquinho sobre a estatística, é, com relação à transmissão, ao potencial de transmissão, a curva epidemiológica, enfim, questão de assintomáticos, sintomáticos e particularidades que o corona tem e que é importante aqui para a gente chegar a um denominador comum. Tá? O Fernando, você que está mais ligado na parte de estatística aí, na engenharia biomédica, vamos lá, o que você tem para a gente começar a comentar aí sobre trabalhos e coisas mais envolvendo isso? Bom, primeiro, boa noite, Pedro. Boa noite a todo mundo que tá aqui nos vendo. É, Hoje a gente vai falar não sobre alguns modelos que já foram bastante divulgados na internet, nas notícias e tudo mais, e falar um pouco sobre outros estudos que não foram tão veiculados e fazer um debate, a gente poder pensar um pouco as ideias relacionadas a esses modelos, o que a gente pode tirar dessas ideias. Legal. Uma coisa que é interessante e que tem, por exemplo, tem um amigo que hoje me perguntou o seguinte: em decorrência dessa situação inteira que está acontecendo, qual é a medida que tem que ser tomada? Enfim, a gente tem estudado uns trabalhos, a gente vai deixar no link aqui, tanto no Instagram quanto lá no YouTube, a gente vai deixar no link alguns artigos científicos, tem até uma reportagem que saiu hoje na UOL, falando sobre esse período de isolamento, né? Da quarentena, isolamento e primeiros casos. Saiu uma reportagem muito boa na UOL Notícias sobre a identificação do primeiro caso aqui no Brasil, tá? Que é difícil de localizar. Mas vamos aqui eu acho que a gente pode enumerar pelos trabalhos. Depois, de repente, abrir para perguntas ou coisa parecida quando o pessoal for sentindo a vontade de perguntar, claro, com certeza. Vamos lá, quer algum trabalho que você queira começar falando aí? Bom, vamos começar pelo começo, né? Acho que falar dos primeiros trabalhos que saíram em relação a toda a epidemiologia, a modelagem da infecção do coronavírus. Teve o primeiro que ficou bastante famoso, né? Que foi falando sobre o potencial de infecção e o potencial de letalidade, principalmente, do coronavírus, que foi um estudo da Imperial College de Londres, que alertou que para o Brasil seria mais ou menos, teria mais ou Fernando, menos faz só um uma... negócio. Espera aí, faz só um Oi? negócio. Aumenta o teu som aí no YouTube, o pessoal não está escutando. Tá baixo. Não? Ah, tá, peraí. Aumenta um pouquinho o Estão me teu escutando? áudio aí para o YouTube. Peraí. Vamos falando se tá saindo melhor. Tá. Conforme for a coisa vai indo aqui, eu vou te avisar. Tá bom. Mas sobre o modelo esse modelo da Faculdade de Londres, teve teve a seguinte conclusão primeiro. Foi identificado que no Brasil teríamos a perspectiva de 1 milhão de óbitos por causa da Covid-19. Foi um número bastante noticiado, foi algo bastante alarmante para todo mundo, né? Foi algo muito, uma carga muito grande que, inclusive, motivou a maioria dos estados a proporcionarem o tal do lockdown, né? Para o isolamento completo, o fechamento de comércio e tudo mais.
Só que teve alguns erros metodológicos em relação a esse estudo para o Brasil. Por quê? Porque esse estudo, esse modelo estatístico, ele foi feito para a Inglaterra. E aí depois ele foi adaptado para outros países, né? Como por exemplo o Brasil. Os Estados Unidos também teve uma questão de que o vírus causaria mais de 3 milhões de mortes e coisas do tipo. Isso no geral. Aí o que... Ou só para o Brasil? Pois é, o problema foi essa forma de adaptar a Covid, a questão esse modelo para os outros países. Entendi. Qual é o problema, né? O problema é que o vírus, a Inglaterra é o quê? É uma nação insular. Parece que o pessoal ainda está falando que está saindo baixo aqui. Eu não sei direito. Tá. O teu áudio tá saindo baixo. Dá no talo aí no teu áudio aí. Vou mandar um beijo pra galera que tá aqui, ó. Emerson, meu garoto. Saudades, Curi. Um beijo. Vamos lá. Vão me avisando como é que tá. Pessoal no YouTube aí que tá com problema na escutar o Fernando, vai avisando. Ô, Lucas, você que falou por último aí, avisa, por favor, tá? Vamos lá, vai. Segue o modelo aí. Tá. Aí o que acontece? O modelo da Inglaterra, ele é muito baseado em uma diferença no padrão de distribuição da população. Ou seja, lá tem aquela questão até mesmo que a gente já viu em aulas de geografia há muitos anos. Né? O Brasil é um país muito populoso, porém pouco povoado. O que isso quer dizer? Tem muita gente no Brasil, só que concentrado em uma parte. E o pessoal continua falando que não está escutando. Alguma coisa está ruim lá no YouTube no áudio. Vê aí o teu áudio aí. Deixa eu ver aqui. Mas, continuando. Esse não foi aquele estudo. Esse foi aquele primeiro estudo que foi até reportado por alguns jornais de um cenário apocalíptico. Foi esse aí? Esse mesmo. Tá. Ele mesmo. Porque você não tem como fazer uma previsão de um cenário para o Brasil. Por exemplo, eles compararam em alguns jornais e algumas notícias que saíram, compararam o Brasil com a Itália, com Espanha, França. Mas tem tem parâmetros importantes que são completamente diferentes entre esses lugares. Então não dá para trazer em relação a nada. Em relação à curva epidemiológica, você não vai comparar praticamente principais parâmetros, você não tem como comparar, porque são lugares que têm tem particularidades. A população tem particularidades. Fala. O principal deles é essa questão do povoamento do país, a sua distribuição na população. Porque você parar para pensar, a Inglaterra, apesar de ter cidades muito grandes, né, como Liverpool, Manchester, Londres, ainda assim ela tem uma quantidade de cidades com tamanho relativamente assim, homogêneo, também bastante grande. Então, quer dizer, são muitas cidades em um curto espaço. E aqui não, aqui no Brasil a gente tem bolsões, né? A gente tem São Paulo, que tem 40 milhões. Aqui o Rio de Janeiro tem 6 milhões. E tem um espaçamento entre essas cidades.
E aí o que acontece? A disseminação do vírus é diferente. Ela é mais lenta. Inclusive até mesmo para fazer a distribuição em relação em relação ao país, ele tem que ser feito quase que por estado, porque os territórios são muito grandes, né? O Brasil é um país continental e isso Sim. faz com que a distribuição seja diferente. Tanto que esse mesmo local, né, a mesma faculdade de Londres que fez esse estudo, revisou o estudo, Hum, fez fez ali como eu posso falar, refez o estudo, alterou os parâmetros e aí a expectativa de mortes saiu de 1 milhão para 20 mil. é. Essa foi a questão. Hoje a gente tem um trabalho muito legal. De novo, eu vou deixar todos os trabalhos, tanto no Instagram quanto no YouTube. No YouTube, o teu áudio ainda continua com um problema. Porque, ó, estão falando que no Instagram tá normal. Então, de repente, a gente joga, enfim, a live lá no YouTube. Vamos ver. Teve um trabalho que Sim, sim. saiu, vai estar também aqui registrado, tanto lá quanto aqui, que foi em relação a um navio, tá? É um navio, é o Diamond Princess. Ele aportou em Yokohama, no Japão, e em 5 de fevereiro, quer dizer, veja, 5 de fevereiro, tinham 3.711 tripulantes, tá? E ele, na verdade, ele aportou dia 1º, foi relatado um caso, e aí no dia 5 de fevereiro o governo japonês instalou uma quarentena no navio. Né? E aí o que é interessante, que tem 2 trabalhos que falam sobre esse estudo. Né? Quer dizer, você tem um ambiente controlado de um navio com um número pequeno de pessoas, comparado a uma cidade, seria uma cidade muito... seria uma coisa muito pequena, 3.700 pessoas, algo muito pequeno. Eles fizeram quarentena, e aí esse trabalho, eles observaram o seguinte, tem 2 trabalhos, tem um que foi feito pela galera da Geórgia com a Universidade de Kyoto, e tem um trabalho sobre o mesmo pool populacional que foi feito... Na verdade, os 2 são... O outro entrou Oxford também. Esse primeiro não tinha ou tinha Oxford? Não tinha. E aí entrou a Universidade de Oxford num segundo trabalho. Mas o que eles observaram? Eles observaram o seguinte, que a taxa de transmissão em ambientes fechados ela é elevadíssima desse corona. Ela é muito alta. E a principal taxa de transmissão no início era entre passageiro e passageiro. Menos passageiro e tripulação, e menos ainda tripulação e tripulação. Até porque a tripulação, o número é menor. Ele relata aqui quanto era. E aí eles fizeram algumas análises. O Fernando está falando de estudos populacionais, epidemiológicos, né, em relação a essas análises. E aí eles fizeram, e eles observaram o seguinte, que dos infectados... Aí eles testaram todo mundo. Fizeram teste em todos os 3.711 indivíduos. Identificaram o primeiro caso e aí fizeram em todos, ao longo das semanas. Eles ficaram 15 dias em quarentena. Então, ao longo dos 15 dias, eles fizeram em todo mundo. Eles observaram o seguinte, que a razão de assintomáticos era de em torno de 60... Bom, dependia da faixa etária, tá? Depende da faixa etária. Mas a razão de assintomáticos, por exemplo, de 0 a 19 anos, era de quase 67%. De 20 a 58 anos, foi de 31%.
e acima de 60 anos ou mais, foi de 53%. Então, veja, a maior parte desse vírus, a maior parte, tiveram variações entre as idades, mas a maior parte das faixas etárias, acima de 60, menor que 20 anos, a maior parte era assintomático. E aí eles continuam nesses dois trabalhos mostrando que quando você faz a quarentena, o R inicial, o que é o R? Fernando, você quer passar a ideia do que é o R, a coisa toda para a galera? Aqui o R aqui seria a que chama de taxa de reprodutibilidade, ou seja, o quanto uma pessoa tem para infectar outras. Seria mais ou menos isso, como ele explica no artigo. Exatamente. Aí eles viram que a taxa de transmissão do corona nesse navio, antes da quarentena, era 11. O R0 era 11. Ou seja, um indivíduo transmitia para 11 indivíduos. O cara que estava contaminado, ele transmitia para mais 11. Então é muito alto. E quando você coloca no ambiente fechado, isso aí atinge níveis altíssimos e rápido. Transmite muito rápido. Aí tem um outro trabalho que está vinculado, não diretamente com esse, que é um que saiu pela Universidade de Hong Kong. Eu vou deixar também aqui no Instagram e lá no YouTube, que é da saúde pública, Escola de Saúde Pública da Universidade de Hong Kong, que mostra que a transmissão, que eles chamam indoor transmission of SARS-CoV-2, ela é muito maior em casa a partir do momento que você faz uma quarentena do que fora, no ambiente externo. Aí eles relatam que 53,8% dos surtos aconteceram, de 3 ou mais casos, aconteceram dentro de casa. Por quê? Porque o assintomático também transmite. E se você não sabe quem é assintomático, você não diferencia quem está assintomático é positivo. Ele é positivo, então ele é um transmissor. Se não diferenciar esse cara assintomático de quem não teve contato com o vírus, é difícil, porque se você isola junto, e isso é o erro da maioria dos países, como a resposta demora, porque aí vem o que saiu na UOL hoje, né? Que é o coronavírus. Por que a primeira pessoa infectada no Brasil pode nunca ser descoberta? Vou deixar para vocês o link aqui embaixo. Saiu uma reportagem na UOL. Na verdade, a reportagem em colaboração com a BBC Brasil, que o primeiro caso relatado de corona, ele até agora, de 25 de fevereiro, foi no Hospital Albert Einstein, um caso confirmado de um empresário de 61 anos que ele testou positivo. Ele tinha os sintomas de febre, tosse, seca por 2 semanas, testou positivo. E ele manteve isolamento. Depois de 2 semanas ele não tinha mais sintomas. Só que vocês vão ler a reportagem, vão observar que ele não foi o primeiro caso. Até eu não sei se vocês lembram, uma entrevista do ex-ministro Mandetta, ele, pouco antes umas últimas entrevistas dele, antes de sair, ele relatou que saiu uma reportagem dizendo que o primeiro caso no Brasil tinha sido 23 de janeiro, em Minas Gerais. No dia seguinte, o Ministério da Saúde desmentiu. Lembra disso, Fernando? Lembro. Inclusive, ele falou que foi um erro teria sido um erro, digamos assim, um erro burocrático, um erro de digitação. Alguém se confundiu no momento de passar essa data. Só que a gente para pensar,
Sim, até se alguém, não sei se alguém que está assistindo já ouviu falar de um jogo chamado Plague Inc. É um jogo bastante famoso que basicamente é você tentar, é, fazer com que alguma doença se espalhe pelo mundo e mate todo mundo. E aí, assim, uma das coisas mais fundamentais desse jogo é que a doença começa com algum tipo de sintoma, mas você pode tirar, botar sintoma, botar forma de transmissão, essas coisas assim. E o curioso é que, assim, a estratégia meio que padrão de quem joga isso é a primeira coisa é tirar todos os sintomas, para que ele se espalhe com mais facilidade sem que ninguém perceba. Então, quer dizer, pode ser que a gente está sabendo dos casos agora, a partir dali do final de fevereiro. Só que antes disso já pode ter tido um monte de gente que poderia ter o vírus e ter vindo ao Brasil sem sintoma nenhum e aí ter interagido com muita gente. Não se esqueça que do começo de fevereiro até o final de fevereiro teve o carnaval. Então, e locais que já tem bastante tem um evento muito grande, né, como o Rio de Janeiro, como em São Paulo, também como é no Nordeste e tudo mais, lá onde está tendo até uma quantidade maior de casos. É interessante lembrar disso e também relacionar com as cidades onde a gente tem maior número de casos. Por exemplo, o Rio, pelo turismo, né? São Paulo, porque é o maior centro empresarial, então tem voos direto para Milão, por exemplo, que foi um dos epicentros após Wuhan. E Milão foi um dos epicentros porque muito empresariado de Milão é da China. E a capital da moda na China é justamente Wuhan. Então tem correlação direta. Outra, o Ceará, se vocês observarem, Fortaleza é um dos poucos lugares, além de São Paulo, que tem voo direto com Milão. Você tem voo direto Fortaleza-Milão, como você tem em São Paulo. Uhum. Então explica por que lá é um dos epicentros. Manaus, Zona Franca, território empresarial. Muita gente do mundo inteiro circulando ali, inclusive chineses, italianos. Sim. O Rio, turismo. Você vê que tem mais de 4.000 municípios no Brasil que não tem caso. No Brasil tem uns nichos. Você ainda não tem. Você tem muito lugar que você ainda não teve, espalhou. Qual é o grande lance? A gente, se não souber quem é a primeira pessoa, a gente pegando o que o Fernando disse, pegando o que o Mandetta tinha dito, quer dizer, a gente tinha um cenário, o vírus começando em dezembro, um mundo muito globalizado, isso pode ter começado a circular mesmo no fim de dezembro, início de janeiro, por aqui. Porque tinha voo direto. E até a OMS demorou a colocar como pandemia. Né? O Ministério da Saúde aqui, só no final de fevereiro, que admitiu o estado de emergência. Então, isso tudo corrobora com a reportagem do UOL. Vai ficar difícil achar o primeiro caso. Se a gente não acha onde foi o primeiro caso, significa que pode ter surgido antes do carnaval ou em janeiro. E aí, como a transmissão é muito fácil e rápida, e o R0 é alto, por causa disso o R0 é alto. E outra, que é importante lembrar, o tempo de incubação é longo. 14 dias. Lembre-se que o Mandetta sempre falava isso. O que a gente está vendo hoje é de 14 dias atrás. Então aqui não começou em março. Não começou em 16 de março a coisa. Tanto é que vocês têm que olhar outra coisa. Vejam os dados de incidência de síndrome respiratória aguda entre fevereiro e março no Brasil. Dá uma olhada disso. Tem no DataSUS. Teve um pico de casos esse ano que a gente não... Tudo bem, é um período que tem pico de casos.
Geralmente, se vocês olharem, por exemplo, 2019, a gente teve um pico de 250, se não me falha a memória, no mês, né? No mês, fevereiro, março, naquele mês. Esse ano foi para 600 e pouco, 640. E não tinha até então, nesse período, início de fevereiro, não tinha controle alfandegário, só era indicado a procurar auxílio hospitalar se você tivesse tosse seca, se você tivesse características ou mal, se você já tivesse mal de alguma forma, com dificuldade respiratória. Só no final de fevereiro, início de março, que essas coisas começaram a mudar. Então, muita coisa pode ter ficado. E ficou. Então, assim, tem uma pergunta, eu estava até falando com o Fernando, uma pergunta do Gabriel, um amigo meu, ele disse assim, Pedro, e agora? Porque o que fizeram? Eles fizeram isolamento. O isolamento é correto? O isolamento é correto. Eu acho que eu e Fernando, todo mundo que está assistindo, e mais tantos que um dia podem querer assistir ou não vão assistir, mas pensam, raciocínio em cima da coisa, o isolamento é correto, tô certo? Ou estou falando besteira? Fala para mim. Sim. O isolamento tem total fundamento, inclusive porque exatamente por a gente evitar essa coisa de evitar as aglomerações e tudo mais, que reduz a transmissão do vírus no local. Só que chega um ponto que, além de ter a questão da transmissão interna, né, de pessoa que não tem sintomas, passa para outra pessoa sem saber, tem toda a questão de ver o seguinte, tá? Em algum momento uma pessoa vai precisar sair, mesmo que seja, sei lá, para comprar alimentos ou coisa assim, e isso já é o bastante, já pode ser o bastante para ela acabar pegando, Não é, como você mesmo falou, é uma transmissão muito fácil do vírus entre pessoas. Você comentou também sobre a questão da demora da OMS. Na verdade, que o Brasil acabou declarando estado de emergência de uma forma muito tardia. Na verdade, eu acho até que todo o mundo, né, os governos, o mundo todo demoraram a ter essa medida porque confiou até mesmo na OMS e teve até uma notícia que foi veiculada dizendo, a OMS dizendo, essa doença não tem transmissão humana, só que a gente agora está vendo que tem. Então isso foi um fator que complicou muito a nossa resposta, a resposta dos governos em relação ao vírus. Uma outra coisa, até mesmo você falando sobre a quantidade de casos em pontos específicos, né, sobre Fortaleza, em Manaus, Rio de Janeiro, São Paulo, se a gente olhar também para alguns locais nos Estados Unidos também, que tem bastante dados, o estado de Nova York, que é um dos locais mais afetados pelo vírus. Sim. E aí você vê que ele tem uma combinação toda de fatores, porque lá tem bastante tráfego de chinês, né? Teve um novo chinês. Sim. Lá tem a famosa a Chinatown de Nova York, que é muito famosa. Lá é um lugar extremamente... tem uma densidade populacional muito grande. São cerca de 28 mil pessoas por quilômetro quadrado. É muita gente num espaço bastante pequeno. E aí, então, lá acabou tendo uma quantidade muito grande uma quantidade muito grande de casos e, consequentemente, de óbitos. Sim. E o lance é esse, porque como demorou, e aí quando faz o isolamento ele tem que ser feito dos casos. Você tem que saber quem é caso e não é caso. Daí o nome, isolamento. Você vai isolar o caso do não caso. Quando você perde esse link, quando você não sabe quem é caso,
e isola todo mundo, entra no que os trabalhos estão começando a mostrar. O maior local de. E o que a OMS já falou algumas 2 semanas atrás, o maior local de transmissão passa a ser no interior das casas. O surto de casos, 3 ou mais casos, começa a acontecer em casa. Porque você perde o link. E você não sabe quem foi o paciente zero, que é outro dado. A China não deixando, dificultando a encontrar aonde foi o caso zero, dificulta a entender como é que começou o negócio. Da onde começou o negócio. E daí, quer dizer, uma sequência de erros, atrás de erros. Aí o que a galera faz? Olha, isola todo mundo. Porque eu não tenho... O isolar todo mundo é a decretar o seguinte, olha, é a medida extrema. Eu não tenho controle disso. Eu estou dirigindo um carro, descendo uma ladeira, sem freio, com uma venda no olho. Eu já perdi o controle, eu não sei o que fazer. Então, alguns locais dominaram melhor. Por exemplo, Taiwan, Hong Kong, Coreia do Sul, porque já vinham tomando pancada de outras pandemias, de outros surtos respiratórios que surgiram por aquela região. A China, o SARS-CoV-1, surgiu em 2002. Depois, aí na Arábia Saudita surge o MERS, mas teve o H5N1, teve o H1N1, essa vertente suína. Quer dizer, a coisa começa a surgir ali, eles estão cansados de pancada, já estão mais preparados. Aí, Coreia do Sul, o que fez? Testou um N grande. A testagem em massa não é todo mundo que vai ser testado. Não tem como, não tem teste para todo mundo. Não dá para testar 8 bilhões de pessoas. Mas você tem que testar, por exemplo, no Brasil, se você testa 1/5, tem 210. Se você testa, sei lá, 40 milhões, 50 milhões de pessoas, você sabe a direção do troço. Se você não sabe a direção do negócio, você está de olho fechado. Você não sabe o que está fazendo. Aí você bota todo mundo fechado. Só que é o que o Fernando falou. Mas todo mundo não está hermeticamente fechado. Não é um ambiente estéril, né? Como, por exemplo, entrar numa sala de cultura viral, entrar num biotério, entrar como tem na Fiocruz, numa área quando a gente trabalha lá com vírus tipo dengue, ou propriamente o HIV, você tem regiões de segurança maior. Nível de segurança Que é alto. onde tem os macacos. Lá na Fiocruz, onde tem a região onde tem os macacos, a área de segurança é maior. Então, aí são locais extremamente controlados. Só que as pessoas não têm. E o Brasil é um país pobre. É um país que tem uma discrepância social muito grande. A maioria da população é pobre. Isso não foi conversado. Ninguém chegou e falou: peraí, beleza, nós não temos controle, não sabemos onde foi que começou, temos que fazer isolamento. Tudo bem. Tem como saber quem é caso, quem não é caso? Não, não tem. Bom, então vai, isola. Mas e a galera pobre? Como é que tu isola? Você não isola. Outra coisa, que é um erro quando compara com Itália, Espanha. Lá a pirâmide etária é diferente da pirâmide etária daqui. E outro, o Brasil é grande. A pirâmide etária do Sul e do Sudeste é diferente do Norte e do Nordeste. E aí, no geral, a pirâmide etária tem muito mais pessoas entre 20 e 49 anos do que entre 49 para cima, 50 anos para cima. Então isso muda também. Aí vai ter mais caso de jovem. Óbvio que vai ter muito mais caso de jovem do que teve, por exemplo, na Itália. Outra, a correlação que o governo de São Paulo e outros governos tentam fazer é número de porcentagem de isolados com letalidade. Mas você tem que fazer a relação direta entre leitos de UTI e letalidade. É aí que está direta a proporção. Se acabar leito de UTI, é óbvio que vai morrer mais gente. Mas se tem mais gente dentro de casa, só se você souber quem é caso e quem não é caso. Se você não sabe, fala aí. Pois é. E também tem a questão de que, por exemplo, se a gente falar sobre taxas, né, de letalidade, principalmente, as taxas estão sempre erradas. Assim, tem um estatístico que falava nos anos 70 que ele diz uma frase que é sensacional, que é:
todos os modelos estão errados, só que alguns são úteis. E aí, Exatamente. pois Exatamente. é, aí o que acontece? Se você pegar as taxas de letalidade, as taxas de transmissão, você vai ter um certo valor. Ok. Só que se você se você não souber de onde está vindo esse dado, então então a gente vai ter problema. Como, por exemplo, a gente fala de taxa de letalidade dos casos confirmados sobre, aliás, número de mortes dividido por casos confirmados. Só que a gente não tem muita noção da quantidade de casos, né? Por causa exatamente da subnotificação. Então, porque a maioria das pessoas ou não vai ter nada, né? Vai ser assintomática, ou vai ter sintomas leves, vai achar que uma tossezinha acabou. Ou então, então ela vai começar a ter notificação a partir de casos mais graves, né? Quando ela já tiver dificuldade de respirar, quando ela for para UTI, ou então quando eventualmente falecer. Então fica uma coisa muito difícil de prever, né? De entender a direção com esse tipo de análise. Interferiram na natureza da coisa, né? Porque, em geral, uma Sim. infecção viral tem lá o seu período de incidência, aí pode, dependendo do que for, mas incidência e descendência do número de casos, né? Uma doença respiratória, isso geralmente dura 10, 12 semanas, pode ter um pouco menos, um pouco mais, mas geralmente é em torno disso, 3 meses, que acontecem esses ciclos de infecções respiratórias. A gente vê o influenza tem muito essa característica, né? Os outros coronavírus que são resfriados têm essa característica. Aliás, o coronavírus é um vírus resfriado. Continuam falando gripal, mas ele é um vírus resfriado. Esse coronavírus ele tem umas características particulares. Como o SARS tem, como o MERS tem. Ele tem muita semelhança, até mais, um pouco mais com o SARS, né? Estrutural, 80% geneticamente falando, mas ele tem umas particularidades, ele tem uns upgrades ali. Ele confunde muito o diagnóstico. Tem descrição de pacientes que tem uma melhora de repente, repentinamente, tem uma febre muito elevada e morrem. Ou estão em casa sem ter dificuldade respiratória e o nível de saturação de oxigênio está em 80, menos até. E o cara não está em insuficiência nenhuma, ele está lá, na boa. Então ele tem umas particularidades que a fisiopatologia a gente comentou num outro vídeo que está lá no nosso canal. Depois, quem quiser acessar também pode acessar. E isso tudo, como o Fernando falou, mexe nessa curva epidemiológica. E aí eu vou responder o Gabriel, que não sei se ele vai ver, ou está vendo, ou vai ver o vídeo. É difícil, que nem o Fernando falou, é difícil prever agora. Assim, o natural quando tiver um número suficiente de pessoas infectadas com imunidade, vai deixar de transmitir e vai diminuir. Só que não dá para saber mais quando é que isso vai acontecer. Porque não se sabe quando começou, como é que você sabe quando vai terminar? Não é verdade? A gente não sabe quando foi o primeiro caso. Pois é, e também tem essa questão. Como você mesmo falou, se a gente ficar nessa questão do... Primeiro que a gente já teve pandemias anteriores que não tiveram essa questão toda essa questão do isolamento. Claro, de novo, não é por questão de menosprezo à pandemia atual, mas se a gente para pensar que a H1N1, que teve também uma taxa também de óbitos bastante elevada, e ela ainda está aí. E muta, né? Tem uma coisa que a pessoa também esquece. Vacina é difícil para vírus de RNA, mesmo ele tendo característica de 3 linhas, 5 linhas, de exonuclease e tal, é difícil porque muta rápido. Muta rápido. Esse vírus já sei lá quantas mutações ele já sofreu. Tanto é que no início do mês, final do mês de março,
saiu um trabalho dizendo que estava na terceira. A característica do vírus na China era uma, ele mutou na Europa, ele tinha mutado já na América, né? Nas Américas ele já tinha mutado, já tinha uma terceira isoforma. Provavelmente já tem muitas outras. Sim. Sim, pois é. Vírus de... E até mesmo a questão das vacinas que estão desenvolvendo e tudo mais, eu acho que vai ser uma coisa como vai ser vacina para gripe. Né? Se conseguirem uma vacina, provavelmente todo ano vai precisar vacinar de novo. Com porque tem certeza. essa questão da mutabilidade. Exato. Então, E outra coisa, peraí, outra coisa sim. que é importante. O pessoal parece que esquece. Quando o vírus é formado e ele passa a ser transmitido de humano para humano, ele continua aí. Ele não vai sumir. Ele não é tipo um cão raivoso que você fecha a porta de casa e ele vai ficar do lado de fora. O SARS-CoV-1 continua circulante, o MERS continua circulante, os outros coronas, os que causam gastroenterite, os que causam resfriado, estão circulantes. Esse vai continuar circulante, é o que o Fernando diz. Ele, de tempos em tempos, ele vai provocar surtos. Uhum. Como tem volta e meia surtos de gripe, a gente vai acabar aprendendo como é o padrão dessa distribuição do vírus e vai entender como é que ele se comporta nos diferentes climas e diferentes relevos, talvez, sei lá, se vai ser bom para, sei lá, subir e respirar o ar da montanha para ir contra o SARS-CoV. Será que isso vai ajudar? A gente vai ver isso com o tempo. Agora, a questão do isolamento completo, até um certo ponto, pode ter sido efetivo, até mesmo para a gente fazer aquela coisa, né, de que a gente não sabe o que está acontecendo, para tudo, e a gente vê qual é o problema, o que está havendo. Só que chega num ponto que esse mesmo parar, né, acaba tendo um problema, acaba dando mais problemas para quem está sendo visto, né, sendo atingido. Sim. Eu vou deixar também na descrição da live um trabalho que foi feito pelos economistas e também teve médico infectologista que participou, que é o modelo Covid Brasil. Tá? O pessoal fez, através de algoritmos e análise estatística, eles descrevem exatamente como eles fizeram essa etapa dos modelos e mostrando as correlações que têm que ser feitas e o que mais ou menos eles prevêem enfim, de óbitos e da curva, né? Da extensão da curva. Esse modelo que vocês vão ver depois, ele estima que o pico é exatamente agora no final de abril e início de maio, com esse modelo de isolamento que foi adotado aqui. Então, o pico do número de casos vai acontecer exatamente a partir nessa semana que está entrando, com o início de maio, tá? Considerando esse tipo de isolamento. Claro, isso é estimativa. A natureza mostra que matemática faz parte, mas não explica tudo. É muito mais complexo. É uma coisa que tentar achar um medicamento usando só dados relacionados a sucesso in vitro. Pô, pode ser ótimo in vitro. Quando você joga num animal de laboratório, você já complica todo o processo, porque ali é um organismo vivo, várias complexidades vão se relacionar. São muitas coisas que são relacionadas que podem interferir. Não é só aquilo que foi estudado naquele modelo. É o que a gente chama o que na estatística chama de variáveis de confusão. São variáveis que interferem tanto, digamos, na entrada, né, dos dados, quanto nos resultados. Então, você vai ver, o cara tem uma relação, só que alguma coisa que não foi descrita pode ser
que interfira de uma forma positiva ou negativa e não tem muito o que saber. Cada um tem a sua idiosincrasia, por assim dizer. Exatamente, exatamente. Muito bom. Foi bom. Vamos É isso deixar aí. aí, então, ó, de novo, nós vamos deixar aqui, quando for publicado o vídeo, todos os artigos que a gente se baseou para a discussão de hoje, mais essa apresentação do pessoal do Covid, né? E vai estar também no YouTube. A gente vai deixar no YouTube essa live. Sim. Tá bom? A gente vai tentar corrigir o problema de som da live. Eu vou Do tentar YouTube. um jeito e isso do YouTube para a gente colocar direitinho, deixar lá no YouTube para o pessoal acompanhar depois também. Beleza, Sim, pessoal? sim. Valeu, galera. Valeu, Fernandinho. Obrigado, meu garoto. Valeu, Pedro. Isso aí. Tamo junto. Valeu. Beijo do Magro.